Então, bora. Bora. Segundo tema, professorzinho. Censo 2022. Olha aí. Ah, professor. Grande Sérgio. Grande Daniel. Jack. Rai Fonseca. Show. Obrigado aí, galera, pelo feedback, viu? Show de bola, show de bola. Muito obrigado. Show de bola. Segue o barco, bora. Sérgio, alô. Jorge Normando, grande garoto. Na hora, minha joia. Flávia. Flavinha Queiroz. Boa. Segue o baile. Vrau. Segue o baile. Galera, agora vamos trazer o quê, professor? Censo 2022 também é um tema top de linha. Top de linha, como diz no interior do Nordeste, topado. Né? Professor. Professor, quando falamos de Censo 2022, olha aí, galera, Censo Demográfico, que é realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, hoje um órgão muito importante para o desenvolvimento do Brasil, é um órgão do governo federal que tem como objetivo fazer o levantamento dos dados socioeconômicos dos brasileiros. O governo tem que saber como é que os brasileiros vivem para, a partir desses dados, a partir desses números, o Estado criar políticas de promoção de desenvolvimento econômico e social. E também os dados do censo, né? O censo demográfico, eles também são importantes para a iniciativa privada, sem dúvida alguma, importante para o país como um todo. Que maravilha, professor! E aí, nós sabemos que o censo, ele é uma grande pesquisa que o governo faz a cada 10 anos. O censo, ele ocorre a cada 10 anos. O censo, ele ocorre a cada 10 anos e é uma pesquisa geral, onde o IBGE vai de porta em porta para saber como os brasileiros vivem. Entre esse intervalo aí de 10 anos, nós temos também a PNAD, né? A PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua. Essa aqui já está dizendo, por amostra, não são todos os domicílios, é uma amostra de domicílio, alguns são sorteados e aí você tem os dados para que, já que 10 anos é um tempo considerável, então anualmente você vai ter a PNAD contínua. Então, o nosso último censo, antes desse, foi em 2010, galera. 2010 foi o último censo demográfico brasileiro. E naquele ano, nós registramos 190 milhões de brasileiros em ação. Olha aí, em 2010, nós tínhamos 190 milhões, professor. Muito bem, Dani. Show! Daniel Lima, aprendeu muito, com certeza aprendeu muito ali esse seu trabalho no IBGE, eu não tenho nem dúvida disso. E aí, professor, e aí que o próximo censo deveria ter ocorrido quando? 2020. Só que, infelizmente, né, galera, não gosto nem de lembrar. Não gosto nem de lembrar. 2020 estávamos na pandemia, inviável fazer aquela pesquisa. Então, deveria ter ocorrido no ano seguinte, 2021. O governo federal disse que não tinha verba para fazer essa pesquisa. E ali, através da força do judiciário, a pesquisa teve que ser realizada em 2022. Então, 2022, a gente vai ter o censo demográfico, um problema. São 2 anos de atraso de dados. Galera, nós estamos na era da informação. O mundo gira em torno da informação. Nós estamos na fase do capitalismo informacional. O que move o mundo é a informação. Então, se eu tenho um delay de 2 anos, isso é um problema. Não tinha que ser feito o censo. O censo foi realizado e agora, esta semana, o governo começou a trazer os dados oficiais. Até então, ainda no primeiro semestre deste ano, o governo estava trazendo prévias. Agora é número exato, número oficial. E aí, quando falamos em número oficial, professor, nós somos quantos hoje? Hoje, segundo o IBGE, somos 203 milhões de brasileiros. Olha aí, galera. 203 milhões de brasileiros. A expectativa
era para ser 207. Alguns dados preliminares no próprio site do IBGE traziam 213 como estimativa, mas o número exato é 203 milhões. Isso quer dizer o quê? Essa informação quer dizer o quê? Dado muito importante, você tem que dar para a sua prova, hein? Para a sua prova, hein? Professor, o Brasil continua crescendo, porém, num ritmo cada vez menor. Cada vez mais lento. Vixe, professor, é bem diferente lá na década de 70. Lá na década de 70, bota aqui no rascunho, né? Que é o rascunho, professor. Só já entendi que no canto direito aqui é o rascunho, exatamente. Em 1970, você deve lembrar da Copa. O professor não era nem vivo, mas já leu, já assistiu documentários. Né? O Brasil foi campeão, estava no auge do milagre econômico brasileiro, o milagre de Médici. É mesmo, é verdade, professorzinho. E naquele ano, a seleção mais top de todos os tempos, diferente de 2014, o que vai acontecer, professorzinho? Vai acontecer que nós tínhamos ali 90 milhões de brasileiros aproximadamente. Inclusive era o jingle. Era o jingle da seleção, né? 90 milhões em ação, pra frente Brasil, salve a seleção. Olha aí, 90 milhões, eu disse 90 milhões em ação, pra frente Brasil do meu coração. Então se liga, 1970, há quase 50 anos, eu tinha já 90 milhões. 50 anos depois, professor, olha só, nós mais que dobramos a população brasileira. Mais que dobramos a população brasileira. Exatamente, Jorge. E aí o que vai acontecer? Professor, tivemos o boom na segunda metade do século XX, que nós chamamos de quê, professorzinho? Que nós chamamos de explosão demográfica. Explosão. O Brasil está vivenciando a sua explosão demográfica. Mas agora, ali era meados do século XX, agora, começo do século XXI, o ritmo é outro, a fase é outra. Hoje, nós estamos em um processo de envelhecimento. Envelhecimento da população brasileira. Por quê, professor? Porque duas coisas estão ocorrendo de maneira simultâneas. Quais são, professorzinho? A queda da taxa de natalidade, né, que com certeza, consequentemente, vai promover a queda da taxa de fecundidade, o número médio de filhos por mulher. Número médio de filhos por mulher é a taxa de fecundidade. Então, as mulheres brasileiras estão tendo cada vez menos filhos. Nós já estamos com o número abaixo da taxa de reposição, que é de 2 filhos por casal. Esse número oficial no Brasil já está abaixo. E o IBGE vai trazer daqui a pouco o número exato, bem abaixo de 2. Estamos desacelerando. Uma série de fatores explicam isso. A inserção da mulher no mercado de trabalho, o papel da mulher na sociedade, a emancipação feminina. Se eu pegar o papel da mulher há 100 anos, era completamente diferente de hoje, da atual conjuntura. Os novos arranjos familiares, o elevado custo de vida, a popularização e a ampliação dos métodos contraceptivos. Então, tu tem uma série de fatores que derrubam as taxas de natalidade e fecundidade e, ao mesmo tempo, eu tenho o quê? Ao mesmo tempo, professorzinho, o aumento da expectativa de vida. Aumento da expectativa de vida, professorzinho. Resultado, eu tenho menos jovens, bota aqui, eu tenho um menor percentual de jovens no Brasil. O IBGE vai trazer, ainda não trouxe, mas ele vai trazer uma base da pirâmide etária menor, ok? E eu tenho um aumento do percentual de idosos no nosso país. Professorzinho, o aumento percentual de idosos que vai ampliar o topo da pirâmide. Eita, pau Pereira, envelhecimento, e isso promove um crescimento mais lento, que há um estudo do próprio IBGE que afirma que em 2040 o Brasil vai iniciar
O oposto da explosão. Olha aí, ó. O que é? A implosão demográfica. O que a Europa já vive hoje, o que o Japão já vive hoje, o Brasil começará a viver, segundo o IBGE, na década de 2040. Daí estamos crescendo, porém em ritmo cada vez menor, até parar de crescer e a partir dali a população começar a diminuir e uma série de desafios começaremos a viver, tá? Beleza? Então, é um dos dados desse IBGE e um outro para a gente aqui já caminhar para a nossa reta final, é que o IBGE também trouxe nesta semana, olha só, redução, se liga, hein? Dado importante, hein? Da população de algumas capitais brasileiras. Olha aí, galera. Esse dado aqui é top, consolida o que a gente já vem trabalhando, ó, nesses 20 anos de estrada. Nesses 20 anos que a gente vem trabalhando com geografia, a gente vem falando sobre isso e o IBGE, a cada censo, ele confirma essa análise que os geógrafos vêm fazendo no Brasil há um certo tempo. Professorzinho, o que é isso aqui? Antes de eu falar isso aqui, só quero dizer que Fortaleza vai na contramão disso aqui, né? Fortaleza ultrapassou Salvador, né? E se transformou na quarta capital mais populosa do país. Fortaleza hoje é a quarta capital mais populosa do Brasil. Continua São Paulo, permanece, né? Obviamente, né? Se eu somar Rio de Janeiro mais Brasília, não dá São Paulo. Então, São Paulo não vai perder a majestade durante muito tempo. São quase 11 milhões e meio. Meu Deus, é demais. Num município. O município de São Paulo tem 11 milhões e meio. A região metropolitana de São Paulo tem quase 20. Jesus, Maria José, é gente demais. Portugal tem 10. Holanda tem 17. São Paulo tem 11,5. Região metropolitana quase 20. Meu Deus, a gente demais São Paulo. Consolida ali, consolida. Porém, não esqueçam, no Brasil, quanto maior a cidade, maiores os problemas. Quanto maior a cidade, maiores os desafios. Ah, professorzinho. E o outro dado, para a gente já, né, concluir aqui o nosso trabalho, enquanto que Fortaleza disparou aí e subiu no ranking, várias capitais, dentre elas, Belém, no Pará, dentre elas, Rio de Janeiro, tem a redução da população de suas cidades. Professor, isso é um desafio, isso é uma consequência, na verdade, de um fenômeno que você vai encontrar na sua prova, chamado, pega aí, professor, chamado, olha aqui, ó, desmetropolização. Desmetropolização. Olha aí que nome bonito. Professor, durante as décadas de 50, 60, 70, 80, o Brasil vivenciou uma metropolização. As capitais incharam. Vral! Elas incharam. Acabei de dizer. Quanto maior a cidade, maiores os problemas. Professor, maiores problemas. Aí o que vai acontecer? Valeu, garoto! Vai acontecer o quê, professorzinho? Meu retornozinho, tá? Vai acontecer que hoje, por conta de vários fatores, dentre eles, o inchaço das grandes cidades, violência, elevado custo de vida, grandes distâncias para deslocamento, casa-trabalho, e isso impacta muito, e isso é um dos grandes problemas, que inclusive está na discussão dos 10 anos dos protestos, da manifestação no Brasil. Não esqueçam disso. Passagem de ônibus, 20 centavos. Olha a conexão. Mobilidade urbana. E a mobilidade cresceu em várias cidades do país. E temos um exemplo de referência,
que de lá para cá, nos últimos 10 anos, muitas mudanças entre as Caucaia, aqui na região metropolitana de Fortaleza, que oferece ônibus gratuito para a população dentro do município. Ônibus gratuito. Então nós temos várias capitais que decidiram, como no caso de Fortaleza, não aumentar a sua passagem ou aumentam num percentual menor para não impactar o orçamento familiar. Então tudo isso conta para ponto, né, a falta de mobilidade urbana é ponto negativo para as pessoas que moram nas capitais. É um caos, a violência nem se fala. A ampliação da violência é algo assustador que está fazendo com que brasileiros saiam do país. Saiam do país. Então, paralelo a essa gama de problemas das grandes cidades, nós temos o aumento do investimento nas cidades médias brasileiras. O aumento, professorzinho, das cidades médias, né? As capitais regionais, que lá na hierarquia urbana do IBGE, ele chama de capital regional A, B ou C, dependendo do tamanho. Tô entendendo. As cidades, principalmente entre 100 mil e 500 mil habitantes. Está aqui, ó. Essas são as cidades. Essas são as cidades que vêm crescendo num ritmo maior que as capitais. Por isso que a gente constata no censo demográfico de 2022 essa mudança. Olha aí, pessoal, desmetropolização. Então, cidades do interior que passam a ter uma grande importância como válvula de escape, não só para desinchar as cidades ou inchar menos, e também para levar investimento para outras regiões do país. Durante 4 séculos e meio, o Brasil era só litoral. Hoje não. Hoje a gente tem um dinamismo. Hoje, cidades do interior, como por exemplo, Sobral e Juazeiro do Norte, no Ceará, Picos, no Piauí, Imperatriz, no Maranhão, Mossoró, no Rio Grande do Norte, Campina Grande, na Paraíba, Juiz de Fora, em Minas Gerais, Sorocaba, em São Paulo. Olha aí, professorzinho, Cabo Frio, no Rio de Janeiro, Macaé, no Rio de Janeiro, Feira de Santana, na Bahia, Petrolina, em Pernambuco, Caruaru, em Pernambuco, Campina Grande, já falei, na Paraíba, professorzinho. Olha aí, Joinville, professor, Joinville, em Santa Catarina, Blumenau também. Aí você tem Londrina, no Paraná. Aí você tem Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul. Então essas cidades crescem muito. E o grande fator, para a gente concluir aqui o raciocínio, é que os investimentos estão chegando lá. A priori, os investimentos do Estado, levando aeroportos, universidades federais, estaduais, distritos industriais, ampliação de rodovias, ferrovias, hidrovias, certo? Instituição de regiões metropolitanas no interior. E aí, paralelo a isso, você tem o quê, galera? Olha aí, paralelo a isso, você tem a chegada dos empresários do capital privado. Primeiramente vai o capital estatal, depois vai o capital privado. Resultado, Vral, essas cidades passam a ser polos atrativos, reorganizando a população brasileira. E o último dado para vocês do censo é que nós temos hoje, olha aí, galera, o IBGE também trouxe redução. Redução de quê? Do número de pessoas por residência. Olha aí. As famílias cada vez menores. As famílias cada vez menores. Isso reorganiza, inclusive, a economia, né? Você pega aí como dado 2020, nos últimos anos, nas grandes capitais, entre elas São Paulo, os imóveis mais vendidos nas grandes cidades, como São Paulo, Fortaleza também vem se inserindo nisso, e outras grandes, são os imóveis com até 40 metros quadrados. Olha só, campeões de venda. Imóveis com até 40 metros quadrados é o que mais são vendidos em grandes capitais, como São Paulo, consolidando aí, ó, conectando esse com esse
com o que eu estou falando agora, que o IBGE está trazendo aí, pouco a pouco, os dados do Censo Demográfico de 2022. Então, você fica atento, tá? Fica atento. Vai lá, segue a gente no Instagram. Bota lá para seguir o professor Rafael Moreira. Vai lá também no nosso canal do YouTube. Também a gente está trazendo essas informações, são muito importantes e você não pode ficar de fora. Você não pode perder um lance, você não pode piscar. São muitas informações. É muita coisa que está acontecendo simultaneamente no Brasil e no mundo e você tem que acompanhar, mesmo que seja de longe. Então, tá aqui, estou trazendo para vocês o que pode ajudar você a ficar esperto, ficar atento, ficar atenta quanto aos principais temas do Brasil e do mundo, tá bom? E também você pode ir lá no nosso site www.prof.rafaelmoreira e lá a gente tem um curso de geopolítica e atualidade para a gente compreender todo esse xadrez, todas essas relações no Brasil e no mundo, que não são poucas, Europa, Oriente Médio, América Latina, tudo isso, a gente tem que estar atento para realizar o nosso sonho, que é ser aprovado, Tá bom, galera?